Olá, Ana. Seja bem-vindo ao Música em Casa. Eu gostava que nos Obrigada. contasse o teu início na música. Ora, bom dia. Ah, o meu início da música, eu na verdade não saberei muito bem responder, porque eu não me lembro de ter a consciência de um início na música, porque foi uma presença sempre muito grande, fazia parte do meu dia a dia, as minhas brincadeiras eram à volta da música, eu brincava com o piano, portanto, da mesma forma que eu tinha alguns bonecos, eu tinha sobretudo um amigo piano, apesar de não ser pianista hoje em dia, mas era de facto um grande companheiro, era um grande amigo, portanto, eu passava muito tempo a tentar descobrir aquele mistério enorme, aquelas teclas todas e tentar perceber o sentido delas todas individualmente e em conjunto. Portanto, o início eu não me recordo. Eu tenho uma ideia muito precisa das primeiras aulas e de ficar muito feliz por poder ter as minhas primeiras aulas, mas sempre com a convicção que era algo que eu dominava já. Portanto, a música, lá está, o início eu não sei, eu nasci no meio musical muito forte, no meio artístico, aliás, mais do que musical, sobretudo artístico muito forte, portanto o começo, nasci com ele. Não achas que desde sempre sabias que ias ser músico? Quase desde. Nunca tive a menor dúvida, nunca tive a menor dúvida, sempre quis ser, aliás, eu não sabia sequer que era possível não ser músico. Eu lembro de ser pequenina e ficar muito preocupada com os pais dos meus amigos que eram médicos, e enfermeiros e advogados e ficava muito preocupada como é que eles viviam, como é que eles podiam pagar as suas contas sem serem músicos. Portanto, eu realmente acreditava que era a única forma de estar na vida, portanto, sim, tinha a certeza que queria seguir este caminho. Então qual foi a razão de ter escolhido o violino? Ora bem, eu, eu queria ter sido pianista e aliás eu até acredito que tinha algum talento para o piano, mas nós estávamos em Viena, da Áustria, e a minha avó morreu em 1983 e a minha avó, os meus avós viviam em Lisboa e nós viemos passar 15 dias em Lisboa. Nós até ficámos instalados no Chiado, num hotel, para passar 15 dias que, enfim, que se prolongaram e já lá vão 35 anos, portanto. Mas na altura o piano ficou em Viena e o piano ficou em Viena durante 2 ou 3 anos, o que na vida de uma criança é muito tempo. E portanto eu queria absolutamente tocar um instrumento, eu também gostava muito de violino e à falta de piano fui para o violino. Entretanto, criei uma relação muito especial com a minha professora, e os professores têm um papel muito importante na vida dos mais novos. Criei um laço muito grande com a minha professora e não quis abandonar as aulas de violino e enfim, e o violino é um instrumento maravilhoso também e portanto acabou por ser o meu instrumento. O piano quando chegou mais tarde já não teve o mesmo papel que tinha quando eu era muito pequenina e enfim, passou a ser um instrumento suplementar. Eu toco muito pouco piano hoje em dia, mas tenho sempre um gosto muito grande em sentar-me ao piano e imaginar que sei fazer mais coisas do que sei na realidade. Mas tu nessa fase já sabias se querias ser músico de orquestra, dar aulas, solista? Eu tive muitos sonhos, porque quando somos criança tudo é possível. Eu lembro-me de achar que iria ser violinista na Orquestra de Viena. Eu achava que era só bater à porta, sentar-me na cadeira e tocar. E nós, de facto, quando somos crianças, acreditamos em tudo. Depois também achava que queria ser solista. No fundo, o que eu queria era tocar. Depois, como e aonde, isso era um pormenor. Eu queria era tocar. Depois, claro que os anos passam e ganhamos uma consciência maior do que significa conquistar um lugar, ou sobretudo o que significa a opção que irá determinar o resto da vida, não é? Porque nós quando somos pequeninos, nós estamos a falar dos próximos 5 anos, e depois a licenciatura dos próximos 3 anos, e depois dos próximos 2 anos e de repente vemos confrontados com o resto da vida, não é? E portanto aí é uma decisão muitíssimo importante e aquilo que a decisão que temos que tomar é aquela que nos fará muito feliz e que nos completa, sobretudo psicologicamente, acho que é o mais importante, é estarmos bem. Portanto, quer dizer, ainda bem que pude sonhar muito,
permitiu-me pensar e tomar as decisões que eu acho que foram as corretas, pelo menos, enfim, eu não me queixo do caminho que tracei. E achas que os teus alunos já têm essas decisões tomadas, os mais velhos, ou ainda estão na fase do sonho? Eu faço por lhes... enfim, eu incentivo muito a que pensem nisso. Acho que é muito importante pensar, decidir e ter tempo para mudar de ideia, não é? Quando uma pessoa tenta tarde demais, depois já não tem tempo para mudar de ideia, porque é confrontada com o momento. E portanto, logo desde muito cedo, quando eu entendo que o caminho na música é aquele que se prevê como o mais provável, eu ponho-nos a pensar nisso mesmo muito jovens, quer dizer, lá está, eu começo isso muito cedo para não os pressionar muito. A pressão é quando é muito em cima da hora. Assim, vamos falando, vou-lhes, enfim, vou partilhando experiências com eles, mas logo desde cedo eles partilham os sonhos deles comigo, sim. Eu acho muito importante isso. E realmente, às vezes, quando notam que esse sonho, porque todos sonhamos, não é? Tocar ali, que não são tão possíveis, às vezes há um choque psicológico, não achas isso? Não sei, porque há tantas formas de ser muito feliz na música. Acho que lá está, acho que é um meio muito rico, muito variável. Acho que há espaço para aqueles que se querem dedicar ao ensino, há espaço para aqueles que se querem dedicar à música de câmara, claro que é mais difícil, muito mais instável, mas enfim, mas nós temos muitos colegas freelancers, na verdade é esta, enfim, que estão numa situação muito vulnerável e nós agora sentimos isso, não é? Mas enfim, sem pandemia, a verdade é que nós temos muitos colegas que viviam de projetos freelancers e viviam bem e tinham muitos concertos. Há espaço para quem quer tocar em orquestra, que não é uma vida fácil, é preciso querer muito tocar em orquestra, é uma vida maravilhosa, mas é preciso querê-la muito. Depois há espaço para quem depois se quer dedicar à composição, há espaço para quem se quer dedicar à direção, enfim, é um meio, é uma profissão muito rica, nós temos muitas possibilidades, portanto confrontar-se com a dificuldade, lá está, eu penso que será mais difícil talvez noutras áreas, penso eu, pelo menos é a minha convicção. Na música, se as decisões forem tomadas com tempo e bem pensadas e amadurecidas, eu penso que, não sei, eu vejo os meus alunos que entretanto cresceram e que entretanto se licenciaram, eu vejo-os bastante sólidos nesse aspecto. Claro que a fase mais jovem, claro que existe sempre uma incerteza, não é? Mas apesar de tudo, acho que é uma área que permite várias opções possíveis. Então, quando é que começou o teu gosto pela competição? Imagino. Sempre. Pois. Sempre. Eu também, assim, é importante referir que eu cresci no meio em que, enfim, o meu pai escrevia música, o meu pai compõe sempre, o meu pai tem hoje 80 anos e passa o dia todo sentado ao piano a compor. Quando não está sentado ao piano, está sentado ao computador a escrever livros, a escrever artigos. Ao mesmo tempo, eu tenho 2 irmãs mais velhas e quando éramos pequeninas a diferença de idade era muito grande, elas eram muito crescidas e, portanto, por exemplo, eu assistia a Inês a decorar texto, eu assistia a Inês a escrever os Capitães de Abril, que começou a escrevê-los muito jovem, portanto, eu assistia à página em branco, portanto, para mim a criação fazia parte do dia-a-dia, tinha que ser, não havia outra forma de estar na vida senão no mundo artístico e na criação. E, portanto, lá ia eu também, numa fase inicial, eu lembro perfeitamente, eu tinha 4 aninhos, pegava no pentagrama e fazia rabiscos, convencida que estava a escrever uma sinfonia. Portanto, a criação também não me lembro de não compor, fazia parte das minhas brincadeiras. Eu brincava ao piano, imaginava melodias, aliás, algumas melodias usei-as em obras minhas, o meu pai roubou-me algumas melodias também, colocou em peças dele, portanto lá está, não me lembro de não compor.
Lembro-me de uma fase em que pensei em investir um bocadinho mais, sim, em assumir-me como compositora, mas houve uma fase não assumida em que eu já escrevia muito. Ainda tens a primeira peça oficial ou não? Tenho, tenho a primeira peça oficial. É engraçado, nós quando somos pequeninos, há momentos que nos marcam muito e há pessoas que se cruzam no nosso caminho, e se calhar por uma vez só, e que não imaginam a importância que aquele momento teve para a nossa formação. E quando eu tinha 10 anos, 11 anos talvez, eu estudava na FMAC, na Fundação Musical dos Amigos das Crianças, uma escola que me marcou muitíssimo, onde eu fui muito feliz. Uma escola fundamental para a pessoa, pessoas. E então, alguém, não sei quem, penso que o Alexandre Delgado, criou um concurso de composição. E eu participei com um dueto para violino e violoncelo. E eu penso que foi o Alexandre Delgado, porque pelo menos foi ele que apresentou mais tarde, portanto, esse concurso de composição. E eu fiquei em primeiro lugar neste concurso. Isso para mim foi determinante para continuar, porque senti, olha, as pessoas gostam, Sim. que bom. E foi um momento tão importante, pronto, enfim, foi uma pequena brincadeira, não é? Foi um miminho que foi dado aos alunos, mas que teve para mim um significado gigantesco. E ainda bem que, aliás, hoje em dia, enquanto professora eu tento motivar muitos miúdos nesse sentido, através de pequenos projetos, porque realmente eu tenho consciência que houve momentos na minha vida que me marcaram para sempre, e se calhar quem nos proporcionou não teve a consciência de quão importante iria ser para aquela menina. Mas em que momento é que então decidiste que investir mais na composição? Então, Ora bem, depois houve uma altura na minha vida em que parei um bocadinho de escrever. Eu fui mãe muito jovem, fui mãe com 19 anos e aos 29 eu já tinha 3 filhas. E portanto, nessa altura parei sim, parei. Ou melhor, pelo menos eu não partilhava as minhas músicas, partilhava só com a família. Depois, a partir de, vamos dizer, 2013, há um momento em que eu penso, em que eu percebo que não há nada que me faz mais feliz do que escrever, em que tudo flui. A composição é a única atividade em que eu não sinto a fome, não sinto o cansaço. As horas passam e eu, enfim, e o corpo começa a dar sinais que estou cansada. Não é? É o corpo, não é a mente, não é o estômago sequer. É mesmo o corpo que começa a dar sinais de que está na altura de parar, porque é algo que me preenche de tal maneira, e para mim a composição tem um efeito de terapia também, é um desabafo. Para mim, muito mais do que técnica, é um instinto. É um instinto que se solta, são as emoções que ficam escritas e, portanto, tem um papel terapêutico e de bem-estar na minha vida muito grande. E hoje em dia digo com toda a certeza que não há nada na música que me faça mais feliz do que a composição. e como é que tu achas que a tua música sentes que a tua música tem evoluído ou desenvolvendo-se ao longo dos anos? Ou Eu modificando? sinto perfeitamente que sim, eu sinto perfeitamente que sim. Digamos que até 2000, enfim, lá está, eu escrevi sempre, apesar de haver uma fase na minha vida em que eu não mostrava as obras. E até 2013 foi assim, sempre à volta do mesmo e existia uma falta de satisfação, eu sentia-me estagnada, sentia que faltava qualquer coisa. Em 2014, não sei porquê, não sei, talvez os astros, não sei, há uma mudança significativa na minha escrita. Não sei explicar. Acho que é mesmo uma questão de maturidade. É como a primeira ruga, vá. Não sei, não há explicação, mas eu sei que 2014 foi um ano de transição na minha vida a criativa muitíssimo grande. Claro que de 2014 para hoje continuou a evoluir e acho que é muito importante. Para mim não há nada mais frustrante do que estar estagnada. Eu sou uma pessoa um bocadinho ansiosa porque não suporto o não ter desafio. Quando as coisas são fáceis, aborrecem muito.
E portanto eu procuro sempre o desafio. A partir do momento em que eu sinto que se tornou fácil, não me acomodo, pelo contrário, aborreço-me. E portanto tem tido uma evolução clara. O que eu sinto, pelo menos na minha perspectiva, naquilo que eu entendo ser a minha música, eu sinto que estou no caminho certo para aquilo que eu pretendo, o que me sossega, mas é uma constante evolução, como em tudo na vida. Aliás, os projetos evoluem, não é? Acompanham a vida. Isso é uma coisa bonita na vida do músico, é que no fundo a nossa carreira musical acompanha a evolução da vida, a evolução do corpo, a idade, a maturidade. Isso é uma coisa maravilhosa, porque é realmente um trajeto paralelo. Assim. E tu pedes muitos conselhos ao teu pai. Muitos, tantos. O que é que ele acha da tua música? Ora bem, o meu pai sempre foi muito crítico, terrivelmente crítico. O meu pai sempre me dizia, como é que era? Enfim, agora falta-me o termo, mas ele dizia-me sempre, eu já estava à espera disto, não me estás a surpreender. Não, enfim, ele... não, ele dizia-me, não estou aqui para fazer elogios, não estou aqui para fazer elogios. E portanto, e lá está, mas a partir de 2014 os elogios começaram a chegar e foi fantástico, porque de facto o meu pai era, e por isso é que é uma pessoa importante, porque ele era tão exigente que eu sabia que tudo que vinha daí era absolutamente sincero. Quer dizer, ele continua muito exigente e continua a fazer muitas críticas, mas eu neste momento eu sinto que somos colegas, somos cada vez mais colegas, não é? Mas foi e continua a ser um mestre absolutamente incrível, não apenas na composição, não apenas na música, mas na vida. É uma pessoa, enfim, custa-me encontrar palavras para agradecer não sei quem tê-lo como pai. Assim, sem dúvida, sem dúvida. E existe alguma peça que seja a tua, aquela que gosto, mais especial? Tens alguma? Ou... Não sei, eu tenho, não sei, algumas que não foram estreadas ainda, que eu não sei, minha que eu gosto especialmente, algumas muito especiais, há algumas que determinaram a minha vida, mesmo pessoal, porque lá está, como eu dizia há pouco, para mim a música é uma terapia, não é? Portanto, os momentos marcantes da minha vida, há com certeza que se formos procurar na agenda, no calendário, ao mesmo tempo que acontecia isto na minha vida, há uma peça, não é? Há uma peça que foi escrita na mesma altura, porque enfim, porque era uma forma de poder resolver os meus problemas, era recorrer à escrita enfim, para os poder descrever. E então, sim, talvez a Bruma do Valado para violino, clarinete e piano, que eu gravei há 1 ano e meio com Luís Gomes no clarinete e com a Alexandra Simpson no piano, é uma obra que me marca particularmente, pelo menos sempre que eu ouço fico comovida. E não apenas pela música, mas porque sei o que é que ela significou na minha vida. Lá está, foi um ano difícil, e depois a verdade é que quase todas as obras têm uma história por trás, ou porque me foram encomendadas por alguém especial, ora porque foram escritas num determinado período, alguns mais tristes, outros mais engraçados, enfim. Tu não compões só por encomenda, então, há muitas... Eu neste momento cada vez mais, o que ao mesmo tempo é bom sinal. Mas penso que será a vida de todos os compositores. Numa fase inicial escrevia porque queria e porque queria depois divulgar a minha música. Hoje em dia são poucas as peças que escreva sem ser por encomenda, mas também devo dizer que eu evito escrever quando não me apetece, mesmo quando é uma encomenda, porque é fundamental para mim
estar inspirada, ter vontade, aquela pessoa que me faz a encomenda ou aquele grupo terem algo de especial, de suficientemente especial para me inspirar, porque eu recorro sempre à criatividade para escrever e quando tenho que recorrer à técnica é muito mau sinal, é sinal que vem uma coisa muito chata. Portanto, eu procuro sempre aceitar encomendas de pessoas de quem eu gosto, ou do grupo de quem eu gosto, ou se não os conhecer pessoalmente, pelo menos terem qualquer coisa com a qual eu me identifique. E isso é quase fundamental para que a peça seja escrita com algum sucesso. E muda muito quando é uma peça composta apenas para ti ou de uma encomenda? Bom, não sei. Acho que não é tão pessoal. Para mim o importante é saber quem vai tocar, nem que seja a primeira vez. Isso é muito importante. Escrever no vazio é mais difícil, porque na verdade quando eu escrevo imagino muito as feições de quem vai tocar. Eu, por exemplo, eu escrevo muito para o Luís Gomes, o clarinetista, é um grande amigo. Escrevo muito para o Sérgio Carlino, tubista, é um grande amigo também. Eu conheço-os tão bem que eu até sei que expressões vão usar, o que vão dizer em relação à peça, a forma como vão interpretar algumas melodias. Escrevo muito para o meu marido agora também, quer dizer, na verdade o poder adivinhar como é que serão, como é que vão encarar a música ajuda muito a procurar ideias. E, portanto, para mim é a parte fundamental. Não sei se haverá muitos compositores a pensar assim, pelo menos para mim ajuda muitíssimo no momento de escrever. Existe assim algum instrumento mais difícil compor? Assim que tem mais... Para mim o difícil é escrever para um instrumento a solo, que não seja polifónico. Para mim é um grande desafio. Escrever para saxofone solo é muito difícil, para mim é muitíssimo difícil. Quanto mais instrumentos houver, quanto mais possibilidade eu tiver de orquestrar, mais fácil é. Mas o difícil é escrever para um instrumento solo. Eu escrevi uma peça que eu gostei muito de escrever e que acho que acabou por correr bem, mas que antes de começar houve muitos rascunhos antes, que foi uma peça para violoncelo solo, que se chama 3 poemas e um violoncelo, inspirada em poemas do Eugênio de Andrade. E, enfim, embora o violoncelo consiga fazer alguma polifonia, não é? Mas eu lembro-me que foi muitíssimo difícil começar, porque lá está, um instrumento sozinho, enfim, é preciso alguma criatividade, muita criatividade, muitas ideias, de forma a não tornar o discurso muito aborrecido e encontrar uma forma, como o Barro fazia, de encontrar uma polifonia ali escondida, não é? Portanto, para mim é mais difícil, sim. Existe alguma formação que gostes mais? Eu cada vez mais gosto de escrever para metais. Isso é muito curioso. É muito curioso porque não pensei, descobri isso há coisa de 5 anos, não é? Eu sou formada em violino, escrevi muito para a orquestra de cordas, para mim a música para metais era sempre dentro de um âmbito sinfónico, e até que descobri o mundo dos metais, há coisa de 4 anos, e descobri a escrita para metais e tenho tido cada vez mais gosto em explorar este universo que tem ainda tão pouco repertório, e é um universo absolutamente fabuloso. A resposta é imediata, o som é imediato, a capacidade que aqueles instrumentos conseguem obter em termos de dinâmica, de efeitos sonoros, é absolutamente extraordinário e ainda pouco explorado. Não é que eu não gosto de escrever para cordas ou outros instrumentos, claro que não, mas ainda estou na fase do desafio, lá está, como eu dizia há pouco, não é? Ainda não estagnei de todo, estou sempre a aprender,
E estou a aprender muito porque é muito recente na minha vida, portanto tem sido um grande desafio agora, é explorar este mundo. E achas que a tua música tem influência de que compositores? Obviamente está a ter do teu pai também, não é? O meu pai tem seguramente, mas gosto muito de Shostakovich, gosto muito de Prokofiev, gosto muito de Piazzolla. E eu sinto que às vezes são três compositores que estão lá, não de todo em plágio, mas que estão, nota-se que existem cá dentro, não é? Cresci muito com esses três compositores, gosto muito do humor do Prokofiev, das soluções harmónicas do Prokofiev e do Shostakovich, do discurso do Shostakovich e da harmonia do Piazzolla. Acho que são três compositores fundamentais no meu percurso, enfim, na música que me acompanhou ao longo dos anos. E como é que funciona o teu processo de composição? Por exemplo, eu vi que fizeste algumas bandas sonoras, isso muda muito? Eu fiz algumas bandas sonoras, não fiz muitas bandas sonoras, eu gostaria de ter feito mais bandas sonoras, mas depois a vida, enfim, depois as coisas vão acontecendo e se surgir a oportunidade de fazer mais, farei, mas claro que, enfim, a banda sonora tem um papel muito diferente do que uma outra obra, até porque a banda sonora, no fundo, serve a imagem, não é? Até convém que seja discreta, ou seja, que seja rica, claro, mas tem um papel de servir a imagem, exceto alguns momentos em que se calhar poderá ocupar um papel maior, mas à partida, se não dermos pela música é muito bom sinal. Sim. Portanto, será o oposto da outra, da composição mais, enfim, do resto. Quanto ao resto, como funciona, para mim é sempre o lado criativo em primeiro lugar, é a parte de inspiração. Eu passo muito tempo antes de começar a escrever, sentada num sofá, parada, a olhar para o teto, ou então, enfim, em que parece que estou num vazio e na verdade eu não estou num vazio, estou a tentar juntar ideias, estou a tentar ouvir o que se passa cá dentro, e depois quando me sento ao computador é muito rápido. Quando muitas pessoas me dizem que eu sou muito rápida a escrever, mas talvez não seja assim tanto, porque antes disso estive bastante tempo lá está no sofá à procura de ideias. E como é que veio o convite que eu vi que fizeste o arranjo para a RTP, para o telejornal? Como é que... Isso foi uma coisa totalmente inesperada, porque eu já estava a trabalhar no Aparte e quando surge a possibilidade de, enfim, era para um evento e na verdade a ideia inicial era eu gravar com um colega ao piano o jingle do telejornal. Entretanto a RTP teve o desejo de se fazer para a orquestra, havia muito pouco tempo, portanto estávamos a falar de 10 dias antes, em que era preciso fazer o arranjo todo e era preciso sobretudo pedir autorização à orquestra, que não basta dizer que se vai gravar, quer dizer, há todo um procedimento correto e portanto tudo parecia impossível, acabou por ser possível e acabou por ser uma tarde muito boa, acho que o resultado foi muito bonito e na verdade hoje em dia temos a oportunidade de ouvir todos os dias, a várias horas, a Orquestra Sinfónica Portuguesa a tocar o jingle do telejornal da RTP. E eu gostava que nos deixasses uma mensagem para os jovens músicos, um conselho. Estudem. Ok. Não há mais nada? Não, mas é sobretudo esse, não, mas ouvir muita música, eu costumo dizer muitas vezes que vale o estudar muito, o ouvir muita música, são ferramentas tão importantes para uma vida que será muito feliz, é das melhores profissões do mundo, uma pessoa levar o seu instrumento, tocar e ser isso que nos paga as contas é absolutamente,
É a melhor coisa que se pode tirar da vida, porque lá está, é o resto da vida. Nós acabamos o curso e de repente temos 50 anos, pelo menos, pela frente. E se pudermos fazer isso tocando, e o repertório é tão bom, e tocar um instrumento é tão bom, e o palco é tão bom, que é o maior investimento é realmente pensar que um dia poderemos viver disso. Claro que depois haverá aqueles que não estão interessados e que querem fazer outra coisa, e ainda bem, porque também não há espaço para tanto músico, não é? Mas enfim, mas isso é tudo muito poético, é tudo muito bonito, mas só se faz com muito trabalho e com muita seriedade, com muito empenho, com muitas horas. Por mais talento que se tenha, sem um trabalho rigorosíssimo, seja no instrumento, seja na composição, seja na direção, onde for, o que for, só se consegue com muito empenho, com muita dedicação. Os instrumentistas mais ainda, porque além do mais, quer dizer, há todo um corpo que se tem que adaptar ao instrumento, não é? Acho que todos os instrumentistas têm umas características, quase que se reconhece o instrumentista pela mão, não é? Pelos calos, os metais, nota, enfim, percebe? Portanto, o corpo também se adapta ao instrumento, portanto, os calos. Portanto, para além deste processo que tem que existir e que só aparece com muitas horas, a verdade é que não é o talento também que soluciona tudo. Tem que haver um trabalho muito grande. E depois é preciso aprender a ser muito feliz naquelas horas todas. Assim? Também outra coisa que os professores sabem ensinar aos alunos é como estudar de uma forma divertida, de uma forma agradável e que essas horas todas sejam feitas em harmonia, porque senão as pessoas também se podem tornar muitíssimo infelizes se forem contrariadas. Sim. Olha, Ana, quero-te agradecer por ter aceito o convite. Foi um gosto estar a falar contigo. E continuas a fazer muita música. E boa música. Eu é que agradeço o convite. Obrigado. Até breve. Obrigada.